noite do dia 29 de dezembro, o último domingo desse ano, e que o Espírito de fato compartilhou para nós, tocou em nosso coração, tem falado ao nosso coração já faz um tempo, para nós compartilharmos com você na noite de hoje sobre um tema envolvendo as riquezas de andar em novidade de vida. Foi o que Deus tocou em nosso coração, e o texto de inicial para nós começarmos a esse compartilhar da palavra de Deus está lá em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 4. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 4. Se você quiser compartilhar isso, se tiver com a sua Bíblia, verifique se tem alguém pertinho de você, se está sem Bíblia, quiser compartilhar a palavra de Deus. Sei que às vezes já apareceu aí no Data Show, o negócio é muito rápido aí, é tudo muito na bênção, mas você pode acompanhar a leitura também através do Data Show, e diz assim, Romanos 6, a partir do versículo 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Diga glória a Deus, amém? Pai, esse texto é um texto muito extraordinário, e se a gente vai mergulhando na profundidade da riqueza desse texto, a gente vai se embriagando da glória de Deus, irmãos. E é o que Deus tem, há alguns meses tem nos feito meditar então, nesse texto, sobre esse tema, para a minha vida, porque uma das coisas que depois que a gente assumiu e trabalhou com a rede adolescente aí, foi o quanto é fundamental buscar novidade de vida no Senhor, meu irmão. É muito dinamismo, é muita coisa acontecendo, rapaz. E se não houver novidade de vida em Cristo, a gente fica meio baqueado, né? O pastor Elton fica meio às vezes brincando comigo um dia desse, aí quando a gente estava arrumando as coisas para o confratinho, ele brincando comigo, é isso aí, vai lá, vai na fé. E aí ele vivenciou essa realidade durante mais de 7 anos, porque a vida na adolescência é uma vida muito dinâmica, muito cheio de momentos assim, de muita velocidade, e às vezes de repente para também. Mas eu estou compartilhando dessa experiência porque o quanto esse tema da novidade de vida o Espírito tem gerado no meu coração, queridos. E como foi falado no início do culto, inclusive, nós estamos prestes a um novo ano. O ano de 2014 está aí às portas, muito bem, muito pertinho. E uma coisa é certa, a grande riqueza que de fato podemos viver a cada dia, independente do ano em que nós possamos se encontrar, seja 2013, seja 2014, seja daqui a 5, 10 anos, querido. Aquilo que eu tenho percebido de Deus, o quanto é rico, o quanto é extraordinário, o quanto nos faz quebrar a mesmice, o quanto nos faz até ter expectativas superadas, é justamente essa riqueza da novidade de vida em Cristo, da novidade de vida na presença de Deus. O que nós vamos compartilhar é aquilo o que envolveria da parte de Deus essa novidade de vida que a palavra aqui está nos mostrando, querido. Muitas expectativas são alimentadas pelas pessoas numa passagem de ano. Muitos compromissos às vezes são renovados porque não foram cumpridos no ano que se passou. Novos desafios se abrem também, além dos outros que já aconteceram. Muita coisa, querido, mas tudo isso vai requerer de nós alguma coisa. Principalmente vai requerer de nós, não adianta passar um ano, vir ano após ano, se não mudar em nós uma postura, um posicionamento de vida.
Se a gente não tiver uma nova postura, um novo posicionamento de vida, os anos passarão, o tempo vai passar, querido. E muitas vezes nós vamos nos deparar, às vezes até mesmo com as mesmas dificuldades. Às vezes parece que as coisas não caminham. O que Deus gerou no nosso coração é uma palavra desafiadora para que a gente realmente possa ter um posicionamento diferenciado no nosso caminhar. É o que eu tenho sido desafiado diante de Deus. Porque quando a gente se depara com essa palavra de Romanos no capítulo 6, queridos, para que realmente as verdadeiras transformações, as verdadeiras mudanças aconteçam em nós, a primeira coisa que precisa começar a mudar é como nós nos posicionamos diante daquilo que nós vivemos, diante das circunstâncias com as quais nós estamos nos deparando, é como nós nos posicionamos diante da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente chega numa reunião como essa, ouvimos um louvor abençoado, recebemos oração, muitas vezes ouvimos palavras de Deus, Deus está até falando conosco muitas vezes, e quando passa um tempo, infelizmente, algumas pessoas ou muitas pessoas acabam tomando as mesmas atitudes, cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, entram no ano, muitas vezes não estão compromissadas com a palavra de Deus, não estão compromissadas com o reino de Deus, ou muitas vezes estão caminhando nesse compromisso, e às vezes começam a desanimar, começam às vezes a entrar numa rotina, numa mesmice, e aí que vem a riqueza dessa novidade de vida que há em Cristo Jesus. Porque se a gente começa a perceber essa riqueza da novidade de vida que há em Cristo, a mesmice, a rotina não vai dominar o nosso caminhar. Isso envolve qualquer área da nossa vida, querido. Se dentro da nossa casa, aqueles que são casados, a gente deixar a vida conjugal ser tomada por uma mesmice, a gente só faz as mesmas coisas, a gente só vai nos mesmos lugares, a gente só trata os nossos familiares do mesmo jeito, vai chegar uma hora que vai ficar enjoado esse convívio familiar. É importante surpresas, é importante surpreender um ao outro, é importante você preparar coisas novas, momentos novos, viver novas experiências. E na vida com Deus não é diferente, querido. Se a gente deixar uma religiosidade, todo domingo eu venho aqui, às vezes no mesmo horário, eu venho aqui no mesmo horário de reunião, ou então eu venho em horários diferentes, mas eu venho aqui, olho, ouço a palavra, ouço um louvor muito abençoado e tal. Às vezes eu até vou na célula, às vezes eu vou ali na casa do irmão que tem a célula, às vezes eu vou até toda semana, já estou indo toda semana. Mas de repente aquilo começa a virar carga, peso, fardo, cansativo. Você só vai se alguém ficar te cutucando. Você só vai se alguém ficar ei, você tem que ir para a célula. Ei, você tem que procurar o teu discipulador, a tua discipuladora. Você tem que vir à igreja, você não pode faltar. Nós não podemos ser movidos por esses estímulos, querido. Se nós formos movidos pelos estímulos humanos apenas, não estou dizendo que não devemos ser encorajadores, incentivadores das pessoas crescerem, avançarem na vida cristã, mas às vezes as pessoas são muito dependentes apenas de incentivos humanos, dos incentivos dos líderes, incentivos de alguém. Só se procura ter um compromisso quando alguém está pegando no pé dele, quando alguém está pegando no pé dela. E às vezes até quando pega no pé é difícil, não quero saber desse negócio de me envolver com o reino de Deus, de ter um compromisso com Deus. Para mim tá bom ser um frequentador de uma reunião aos domingos. Para mim tá bom. Esse negócio aí de EFAL, não quero saber não, esse nome é meio EFAL, que onda é essa, meu irmão? Esse negócio de célula, pequeno grupo, de repente lá tiver que abrir o coração e não sei o que, meu irmão, eu não tenho esse negócio não, meu, não quero disso não. E alguém está ali te estimulando e falando, procurar alguém para me discipular, para me acompanhar, para eu estar abrindo meu coração, compartilhando ali.
É claro que você não vai fazer isso com ninguém, por isso existe uma liderança séria dentro da igreja para te ajudar a encontrar pessoas que realmente estejam fazendo um acompanhamento maduro, compromissado com a palavra, com o caráter de Cristo, marcando a vida da pessoa, para que realmente possa produzir frutos na vida de cada um que se dispõe a ser tratado por Deus, a ser ministrado por Deus. Mas quando eu procurava meditar nessa palavra, querido, e aí a palavra novidade, o Espírito chamou a atenção, e aí trabalhando a raiz etimológica, a raiz de significado da palavra novidade, aí Deus acabou nesse estudo me mostrando que a raiz de significado, a mesma origem de significado de novidade, está lá na palavra também renovação, que está em Romanos capítulo 12, no versículo 2. A mesma palavra que está lá, que muitos conhecem. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí o Espírito de Deus trouxe um entendimento para o meu coração. O Senhor trouxe um entendimento que andar em novidade é andar em renovação de entendimento na presença dEle. Andar em novidade de vida é andar numa transformação de mentalidade que gera mudanças de atitudes no meu caminhar. É algo que não é parado em nenhum momento, esse estilo de vida em novidade. Mas se nós não fizermos o que a palavra diz lá no início do versículo 2, e não se conformem, diga para a pessoa do seu lado: nós não podemos nos conformar. Nós não podemos, querido. Não podemos ficar com a forma que essa sociedade coloca. E o contexto da época era o Império Romano. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava escrevendo para a igreja lá em Roma. O contexto, querido, era de um local extremamente, historicamente, dominado por uma série de culturas pagãs, por uma série de coisas que não prestavam, uma série de práticas imorais. Quando eu fiz a academia jurídica, quando eu fiz o curso de direito no FPA, aí o direito romano influenciou toda uma linha jurídica. O Império Romano influenciou muito fortemente diversas coisas na sociedade, e até hoje gerou influência. Roma era considerada naquela época ali o local mais importante do mundo, querido. E quando Deus inspira o apóstolo Paulo a dizer: não se conformem, podia parecer a cidade mais linda, haviam construções gigantescas, de muita ostentação em Roma. O Império Romano ali é o que dominava o mundo na época. Havia muita coisa ali, mas havia muita coisa que não prestava. Havia muita coisa que gerava ali o desejo dos olhos, a ostentação, a arrogância dos homens. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo: não tenham a forma do que vocês estão vivendo, não tenham a forma do contexto em que vocês estão inseridos. Vocês precisam passar por aquilo que ele está dizendo aqui: sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E aí, quando a palavra está tudo na mesma raiz, novidade e renovação, é a palavra de Deus nos chamando para uma constante mudança no nosso estilo de vida. Quando a palavra nos mostra que nós precisamos viver não conforme aquilo que é estabelecido pelo contexto que nós estamos inseridos, pelo contexto mundano, o mundo. E quando eu estava meditando sobre essa palavra durante algumas semanas, aí eu fui para um casamento.
para poder ilustrar aquilo que eu estou dizendo, de se conformar e ser algo que vai ficar destacado, diferenciado no meio dessa sociedade. Aí eu estava indo para um casamento, só que antes de ir para o casamento, a gente acabou deixando para a última hora comprar o presente, né? Incrível como a gente deixa as coisas tudo para a última hora, às vezes acaba acontecendo muito disso. E aí o que aconteceu? Estava pronto para o casamento, de blusa manga comprida, e aí deixei só o paletó no carro, e aí fui com a minha esposa, né? Minha esposa de longo, a gente entrou numa loja de estabelecimento aí, numa loja de eletrodomésticos e tal, né? Minha esposa de longo, apesar de eu estar bem vestido, mas ninguém olhava para mim, rapaz, não tinha jeito. Eu, apesar de estar bem vestido, com a blusa de manga, roupa social, mas todo mundo olhava para ela, meu irmão. Todo mundo olhava para minha esposa de longo, e é porque ela ainda não tinha soltado o cabelo, que ela passou o dia todo fazendo um negócio no cabelo, né? Que é a paz. A mulher, quando resolve mexer nesse cabelo, é o dia inteiro mexendo no cabelo, rapaz. E o investimento é alto, mas é bênção de Deus, tem que investir, né? Tem que valorizar, né? E aí o que acontece? A gente entrou na loja de departamentos, e ela lá com aquele longo, um negócio de um encharpe aqui, né? E aí ela andando, né? E aí com salto alto, ainda fica mais alta do que eu não sou alto, né? E aí andando ali, toda pomposa e tal, não sei o quê. E aí todo mundo olhava para ela, rapaz. Todo mundo olhava, era uma coisa totalmente incomum. Ali vestida de longo no meio daquela loja de departamentos, e todo mundo olhando, aí olhando para aquilo dali, aí eu controlando ali, né? Falando, ei, amor. Aí cheguei no carro quando a gente voltou, que a gente comprou tudo e tal. Eu falei, amor, acabei de ver uma das características do que é andar em novidade de vida. Essa é a realidade, porque era uma novidade para todo mundo que estava na loja, olhar uma mulher belíssima como a minha esposa, toda de longo, uma encharpe, porque ela não tinha soltado os cabelos. Quando chegou lá no casamento, que a gente parou o carro, rapaz, quando ela soltou o cabelo, sabe aquelas propagandas que aparecem de Velaton, não sei como é, de outros shampoos importados, bonitos, né? Rapaz, quando ela soltou, que ela fez assim, eita, meu irmão, falei, se você solta o cabelo aonde a gente estava andando, se você já está chamando atenção, chamava mais ainda, todo mundo ia fazer assim, né? Pode passar na rainha, né? E aí eu sei que foi um negócio assim, e aquilo, Deus tocou no meu coração, querido. O quanto quando nós somos transformados por Deus, quando a gente não se deixa levar pelas formas desse mundo, a forma de lidar com as pessoas, a forma de lidar com o marido, com a esposa, a forma de lidar com os filhos, com os pais, porque muitas vezes a forma desse mundo é a forma do desrespeito, é a forma da mentira, é a forma da traição, é a forma do engano, é a forma do jeitinho brasileiro, é a forma de alguém liberar o seu corpo para qualquer pessoa tocar, para qualquer pessoa fazer o que bem entender. É a forma de repente, uma gorjetazinha por detrás dos panos, não tem problema não, a minha mão não é furada, então não tem problema, não tem isso, é a forma desse mundo, é a forma desse mundo, querido. Mas quando a gente vai deixando o inconformismo com a forma desse mundo dominar a nossa mentalidade, o nosso entendimento, e a gente vai deixando a novidade de vida de Cristo ministrando ao nosso coração, transformando o nosso caráter, transformando o nosso jeito de agir, querido, isso vai chamar a atenção das pessoas, isso vai fazer com que as pessoas olhem para nós, digam, tem algo diferente, eu quero saber o que tem, vai chamar a atenção, você vai passar, alguém vai olhar para você, vai ter algo diferente no seu sorriso, vai ter algo diferente no teu abraço, vai ter algo diferente com você, da forma como você falar com a pessoa, da forma como você vai tratar a pessoa, querido. Não tem como. Se esse inconformismo com as coisas desse mundo, com a sociedade que muitas vezes está impregnada por maldade, por coisas terríveis, pela morte, pelo pecado, se a renovação do entendimento e se a transformação de Deus gerada num caminhar em novidade de vida for dominando, for totalmente selando, marcando a nosso caráter, a nossa vida, querido, não vai ter outra saída. Nós, enquanto igreja, chamaremos a atenção dos perdidos.
Nós, enquanto igreja, chamaremos a atenção daqueles que querem perceber quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos aceitar esse desafio, deixar Deus nos levar a essa caminhada. Eu acredito que muitos aqui, semelhantes a mim, já passaram pela experiência de você não ter falado nem a palavra de Deus, pregado o evangelho, e de repente alguém chegar para você: vem cá, você é crente, você é evangélico, alguma palavra nesse sentido. Muitos já devem ter passado por essa experiência. Só que Deus quer fazer mais. Eu creio que Deus quer gerar algo mais forte, mais impacto no coração das pessoas através de nós. Eu creio, querido, porque quando a palavra vai nos mostrando sobre essa riqueza de andar em novidade de vida, quando você vê lá nos versículos 5 e 8 do capítulo 6, que nós lemos anteriormente, você vê lá no versículo 5 e 8, diz assim, olha, do 5 ao 8: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado não seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Querido, essa mudança de mentalidade que resulta em atitudes diferenciadas, não vai tratar apenas da gente falar bonito a palavra de Deus, da gente chegar numa célula, da gente chegar de repente em algum local ali do nosso local de trabalho, da gente chegar de repente aonde a gente estuda, na nossa vizinhança, e botar uma caixa de som lá e pregar a palavra de Deus e chamar as pessoas para o apelo. É muito mais além disso, querido. É sermos sepultados junto com Ele, na semelhança da sua morte, conforme a palavra diz. Estamos mortos para esse mundo, estamos mortos para a malignidade desse mundo, estaremos mortos para o pecado que muitas vezes impera nesse mundo, mas ressuscitaremos pelo poder do seu Espírito, que gera em nós a vida de Deus, para expressar essa vida e tocar através das nossas atitudes o coração das pessoas. Eu fiquei muito assim, rapaz, desafiado, né? Um dia desse a gente estava aí, tocado por duas atitudes de dois homens de Deus. Um foi o irmão Saine. Alguém conhece o irmão Saine aqui? Quem conhece o irmão Saine? O irmão Saine é um irmão aqui muito abençoado, daqui da igreja. Ele é até responsável por uma série de coisas aqui da área de informática, membro aqui abençoado na nossa igreja. E esse homem, rapaz, ele renunciou ao almoço dele um dia desse, cara. Eu e o pastor eu estava aqui enrolado para fazer a folha da célula. E ali, aquele homem ali, como ele veio nos ajudar, que eram dois meio semi-analfabetos na área da informática, para a gente poder pegar um texto que estava em PDF e modificar ele, adaptar no que tinha que adaptar. A gente estava tudo analfabeto ali, o pastor Elton, só pela graça e misericórdia. E aquele homem, rapaz, ele entrou na sala, a gente pegou logo ele, pastor Elton. E aquele homem ficou ali conosco, rapaz, até mais de 1h da tarde. Mais de 1h da tarde ali, ajudando a gente a fazer toda uma formatação. Saímos dali com o texto pronto, mas se ele não tivesse com a gente e não tivesse procurado abrir mão, querido, a atitude daquele homem demonstrou uma renúncia que tocou o meu coração, tocou a minha vida. Às vezes em simples atitudes, queridos, em simples atitudes que nós tomamos em renunciar algum tempo nosso para ouvir alguém, para dar atenção para uma pessoa, para poder ali dizer para aquela pessoa: você tem valor para mim, porque não estou dizendo para ela essa palavra, você tem valor para mim, eu não preciso nem declarar, mas quando eu paro para ouvir, quando eu paro para dar uma atenção para essa pessoa, quando eu paro para ali dizer: sim, pode ficar à vontade, sim, diga lá. No meu trabalho, muitas vezes, eu vou levar más notícias, às vezes eu vou levar uma ordem de uma autoridade,
E ali aquela ordem não é muito boa para aquela pessoa. Mas diversas vezes eu já tive que, além de fazer o meu trabalho, eu tive que parar. E às vezes até ver a pessoa chorar. E ali naquele momento de choro a gente precisa ali se abraçar sem eu nem conhecer a pessoa. Mas depois que acabou aquele momento, aquela pessoa se sentiu valorizada ao ponto de dizer: obrigado, obrigado por esse abraço, obrigado por ficar aqui um pouco comigo. E ali, por mais que aquele gesto de gratidão pode parecer uma coisa assim que para alguns não tenha tanta importância, mas para quem, querido, não se conforma com as coisas desse mundo e percebe que as pessoas têm muito mais valor do que qualquer objeto, do que qualquer bem material, do que qualquer patrimônio milionário que alguém possa construir, se alguém percebe as pessoas com esse valor, esse gesto significa muito para quem percebe isso. Porque a pessoa está sendo moldada em novidade de vida, está sendo moldada, transformada, para perceber não a pobreza da malignidade desse mundo, da superficialidade do estilo de vida desse mundo, mas a profundidade da riqueza, da novidade de uma vida que só pode ser gerada através de Cristo Jesus em cada um de nós. A palavra de Deus, querido, quando ela traz esse padrão, esse estilo de vida, ela nos chama para um padrão e para um estilo de vida semelhante ao de Cristo. Na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Mortos para os pecados, mas vivendo para Ele. É uma chamada para viver o padrão de Cristo, o padrão que Cristo nos ensinou. Nós somos desafiados a viver uma verdade não apenas expositiva, uma verdade bem demonstrada, uma verdade bem eloquente. Nós somos desafiados a viver uma verdade prática, uma verdade vivenciada no real, no concreto. Diga para a pessoa do seu lado: Deus não quer balela de cada um de nós, não. Deus quer atitudes que demonstrem mudanças, em nome de Jesus, querido. Deus quer isso de cada um de nós. Há uma riqueza, querido, que ela é imensurável quando nós percebemos viver semelhante a Cristo. O nosso modelo é Cristo, a nossa referência é Jesus Cristo. As pessoas podem nos frustrar, as pessoas podem nos decepcionar. Eu posso lhe decepcionar, eu posso não corresponder à sua expectativa. Pode acontecer isso sim, Rafa. Eu posso acabar fazendo isso. Eu tenho que me exigir para fazer o melhor, para ser exemplo. Eu não estou dizendo que isso é justificativa para a gente dar mau exemplo. Nós temos que viver a semelhança de Cristo. Eu estou falando isso o tempo todo. Mas os homens podem falhar. Mas se nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós correremos a carreira que nos está proposta com perseverança, e nós iremos no rumo do alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E você não vai parar, você não será dos que retrocedem, você será daqueles que avançam para a eternidade. Você não vai parar no meio do caminho, e Deus vai levantar pessoas que vão te ajudar a te fortalecer e a voar na presença de Deus, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Pode louvar, adorar, exaltar, dar brados de louvores a Ele, porque Ele é, querido, Ele é a nossa referência. Quando a palavra fala dessa riqueza, querido, nos faz lembrar essa semelhança, essa preciosidade da vida com Cristo, da novidade de vida com Cristo. Nos remete também a Romanos capítulo 8. Quando a palavra diz em Romanos capítulo 8, no versículo 1 e 2, querido, a riqueza de sermos livres de toda condenação do pecado, a riqueza de andarmos em novidade de vida, nos faz usufruir dessa preciosidade de sermos livres da condenação do pecado.
Porque Romanos 8:1 diz, muitos conhecem, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, não andam conformado com aquilo que o mundo aí está querendo pregar, está querendo ensinar, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele também habita em nós e nos vivificará para cada dia caminhar nesse estilo de novidade de vida, queridos. A novidade, a riqueza dessa novidade nos faz livres dessa condenação do pecado. Se nós deixamos a nossa vida ser conduzida por esse estilo de novidade que há em Cristo, de mudança, de transformação, de se inconformar com as formas desse mundo, isso gera essa transformação e nos leva para essa profunda riqueza de sermos livres, querido. Uma vez eu visitando um rapaz, Jordivan, uma vez, até falei dele, ele estava aqui no culto, depois fui saber, mas ele era coisa boa. O Jordivan, um rapaz aí que o pessoal no evangelismo de rua tirou ele das ruas, levou ele inclusive para um centro, que era caminho do meu trabalho, que eu trabalho no interior, e aí às vezes eu sempre parava no centro, ia lá, chegava lá com ele, rapaz, quando eu orava com aquele cara, olha, eu vi o quanto que a riqueza da novidade de vida em Cristo faz um homem que estava ali nas ruas, drogado, arrebentado, há mais de 17 anos sem ver família, sem dar notícia para a sua família. Eu vejo o quanto essa novidade, essa transformação, essa metanoia de Deus, essa mudança de mentalidade de Deus, essa mudança de atitude que Deus gera na vida de um homem que se entrega a Ele, que deixa prevalecer essa novidade da vida de Cristo. Quando eu orava com aquele homem, rapaz, eu orava com ele, eu me sentia mais renovado. Eu ia lá para querer abençoar. O pastor Elton já sentiu isso muitas vezes quando ele foi no presídio. Às vezes a gente vai lá pensando que vai dar, e às vezes a gente acaba recebendo mais ainda. E quando eu chegava lá, aquele homem orava e dizia: Senhor, eu não quero ficar longe do fogo que há na vida desses irmãos. Ele falando dos irmãos daqui da igreja que trabalharam com ele e sempre iam lá. Senhor, eu quero ser uma lenha perto da fogueira. Ele orando dessa forma, querido, não estou inventando palavra, era ele orando. Meu irmão, quando ele orava, havia uma novidade de Deus renovada dentro de mim. Eu vi o quanto Deus ali dizia: meu Pai, a tua palavra, esse homem está livre de toda a vida escravizante do pecado. Ele está orando com liberdade no Espírito, porque o Espírito de vida ministrou sobre esse homem e trouxe ele da morte para a vida em Cristo Jesus. É lindo demais, é poderoso demais ver a obra de Cristo na vida das pessoas, querido. E a gente, você e eu, não podemos ficar de fora disso. Nós precisamos mergulhar nessa novidade de vida, de estar com as pessoas, de viver essa novidade com Cristo e de revelar isso para as pessoas, de ver Deus fazendo isso também na vida das pessoas. Isso quebra toda a mesmice da vida cristã, isso quebra toda a rotina, toda a religiosidade. Você não vai ficar paradão, meu irmão, você não vai ficar achando que é ruim vir aqui para a reunião. Cada vez que a gente sobe no altar, eu tenho certeza que isso acontece, porque apesar de ser o mais novo e da equipe pastoral, e sempre que a gente está aqui no altar, sempre que eu sempre antes de subir dá frio na barriga e aquilo dali, quando eu vou atender uma pessoa, quando a gente vai fazer um discipulado, quando a gente está ali numa célula, rapaz, e aí a gente fala: Senhor, me coloco na tua dependência, por mais que a gente estude, por mais que a gente medite. Mas isso, querido, quando Deus começa a gerar isso, quando Deus começa a gerar esses sentimentos novos, esses sentimentos sempre vão se renovando dentro de nós, o temor ao Senhor, o cuidado, o zelo pela obra dele, isso
pelo menos para mim, dentro de mim, quebra toda a mesmice que possa existir aí no meio desse mundo. Isso para mim traz novidade, isso para mim traz dinamismo, isso para mim traz uma coisa que me faz ficar irradiante cada vez mais por Jesus. A gente fica animado quando a gente vê pessoas se interessando pela palavra que a gente compartilha, mesmo com toda a nossa falha, mesmo a gente às vezes vacilando em um bocado de coisa, e às vezes as pessoas interessadas e perguntando e compartilhando e aprendendo. Rapaz, isso é muito renovador, queridos, e a gente não pode ficar de fora dessa novidade com Cristo. É justamente, e eu quero colocar para você, justamente diante dessa novidade, algumas virtudes de quem anda em novidade de vida, algumas marcas, algumas coisas que acontecem. Só que o modelo dessas virtudes é óbvio e é claro que será Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo dessas virtudes de quem anda em novidade de vida. E aí, para somente trazer essa parte final dessa reflexão aqui, a gente vai pegar lá em Filipenses, no capítulo 2. Muitos conhecem. Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler algumas características daquilo que aconteceu, e que quando Jesus, meu irmão, Jesus impactou a sociedade da época. Jesus esse era o verdadeiro revolucionário, um revolucionário de vidas. E aí quando a palavra diz o que ele fez aqui em Filipenses no capítulo 2, algumas características começam já a ser faladas a partir do versículo 1, que diz assim, ó: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E eu vou já esclarecer o que é dos outros, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento? Ele diz aí, ó: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. As virtudes que a gente começa a ver aqui, queridos, a palavra começa a nos demonstrar uma coisa: que Cristo nos revelou a riqueza da unidade celestial. Houve uma unidade nos céus daquilo que aconteceu para que Jesus Cristo viesse aqui na terra. Jesus veio aqui, e o apóstolo Paulo começa falando de unidade, para depois dizer o que nós temos, qual o mesmo sentimento que deve haver em nós que existiu em Jesus Cristo. Ele fala: completai o meu gozo para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façam nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Mas essa unidade celestial que Jesus Cristo revelou, querido, quando a gente começa a perceber lá o que está em João, no capítulo 17, dos versículos 20 ao 23, essa unidade celestial teve um propósito, e que foi revelada através de Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 20 ao 23, na oração sacerdotal, Jesus ali fala coisas profundas. Quer colocar, irmão, para poder todos olharem? Olha aí: e eu não rogo somente por estes, estava falando dos discípulos que estavam na época, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.
e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Que privilégio, queridos! Essa unidade celestial revelada por Cristo é baseada na glória de Deus e no amor que vem de Deus. É uma unidade, esse poder, essa riqueza da unidade é para nós revelarmos a glória de Deus para esse mundo que jaz em trevas, para aqueles que não têm a noção do que é a rota para a eternidade. Essa unidade celestial revelada por Cristo no seu caminhar em novidade nessa terra, na sua forma transformadora de tocar as pessoas, na sua forma transformadora de tocar os discípulos e de tocar gerações que viriam depois, porque Ele orou não só pelo discípulo, mas nós lemos aí, Ele orou por aqueles que ainda haveriam de crer. Fala para a pessoa do seu lado: nós somos privilegiados. Jesus orou por nós também, querido. Jesus orou por nós também. E Ele orou declarando que nós fôssemos um, como Ele, Jesus, era com o Pai. E nós nele, e todos nós juntos com o Senhor. Uma unidade. Ele chegou a ser ousado de orar por uma unidade perfeita. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai concordar com as mesmas coisas que nessa unidade, mas a partir do momento que nós deixamos a novidade de vida de Cristo operar em nós, a partir do momento que nós deixamos o Senhor operar a transformação, as mudanças necessárias em nós, nós não vamos ter os nossos caprichos, os nossos interesses pessoais. Nós vamos procurar ter concordância a respeito dos princípios do reino de Deus, a respeito dos princípios da palavra de Deus, a respeito daquilo que vai glorificar o Pai no meio dessa sociedade, a respeito daquilo que vai revelar o amor de Deus para esta sociedade, para a nossa geração. Nós não vamos querer discutir caprichos nossos, interesses, opiniões nossas, humanas. Nós vamos buscar o que a palavra quer para as nossas vidas. Nós seremos daqueles que, ao invés de querer estimular que um fale mal do outro, que um venha criticar o outro, que um fique dizendo que ali aquele não está fazendo as coisas erradas, nós seremos daqueles que, quando olhar que o irmão está errado, ao invés de ficar falando dele para o outro, a gente vai chegar com ele com amor, com graça de Deus, e vamos conversar com ele para ajudá-lo a ajustar a caminhada dele em novidade de vida. Nós seremos daqueles que, ao invés de propagar o espírito de facção, o espírito de separações, de grupinhos no meio da igreja, do corpo de Cristo, ou mesmo até mesmo dentro das famílias, dentro do nosso trabalho, de equipes, que às vezes de pessoas dentro do nosso trabalho, a gente vai ser daqueles que seremos aqueles que ajuntam, aqueles que vão procurar dialogar com as pessoas para que elas percebam qual é o interesse comum, que precisa mover o trabalho como um todo e não como o individualismo de cada pessoa. Perceber o interesse de todos e não apenas o meu próprio. Porque Jesus, quando assumiu a forma de servo, como está lá em Filipenses, Ele se esvaziou. Essa palavra servo lá no original é doulos, e quer dizer é escravo mesmo. E o contexto da época dizia que ali, quando Jesus ali está dizendo que assumiu, que a palavra diz que Jesus assumiu a forma de servo, de escravo. Um escravo daquela época, querido. E Roma tinha milhares, alguns dados históricos chegam a dizer que havia 1/3 da população romana eram escravos daquela época. E aí, quando naquele contexto que estava se vivenciando, ser um escravo naquela época não tinha benefício algum, querido. Não havia benefício social algum. Era a ralé da sociedade. Alguém um dia falou que muitos homens querem ser rei,
Muitos reis querem ser Deus e se acham até Deus, mas somente Deus quis se tornar um homem. Jesus Cristo quis fazer isso e se tornou um escravo, a condição de escravo, de sair da sua condição divina, lá na glória eterna, querer abrir mão de ser Deus, e foi mais fundo ainda, porque é uma das características daquele que quer andar em novidade, querido, é abrir mão de si para tocar outros. Não é se desvalorizar, mas você percebe tanto qual é o seu valor em Cristo, que você quer repercutir esse valor de Cristo nas pessoas também. E se humilhou tanto ao ponto de ir para a morte de cruz, que era a pior morte que existia naquela época. E às vezes a gente se queixa de tantas besteiras, tantas coisinhas. Às vezes a gente se reclama. Eu mesmo já me deparei, me reclamando de uma série de coisas. Outro dia estava passando um aperto, dizia: Senhor, me ajuda a não reclamar, Senhor. Me ajuda a não murmurar, Senhor. Porque quando a gente vê pessoas aí em situações, não estou dizendo que a gente vai justificar uma coisa ruim por outra coisa, não. Mas quando a gente vê, não as coisas ruins que acontecem aí, mas a gente vê o que Cristo passou para valorizar nossas vidas. Se a gente se reclama por pequenas coisas, é como se a gente estivesse de repente dizendo: não valeu a pena o que Cristo fez por nós? Será que podemos estar levantando um questionamento dessa natureza? Nós precisamos vigiar, queridos. Nós precisamos, por isso que eu estou falando nós, eu não estou falando vocês, estou falando nós. Nós precisamos, só a graça de Deus nos capacitando em meio às nossas fraquezas, conforme capacitou o apóstolo Paulo mesmo às suas fraquezas. O Senhor dizia: minha graça te basta, Paulo, e no meio das tuas fraquezas o meu poder vai se aperfeiçoar. Eu creio que em meio ao fluir do poder transformador de Deus, em meio ao fluir do poder de novidade de vida que vem da parte de Deus para nós podemos vencer os desafios com os quais nós nos deparamos, e nós podemos nos esvaziar como Cristo nos esvaziou, a semelhança do que Ele viveu, a semelhança da sua morte, nós seremos ressuscitados numa vida com Ele, numa vida redentora, numa vida resgatadora, a semelhança do que Ele viveu, queridos. Quando nós somos dominados por essa novidade, para nós chegarmos ao final desse compartilhamento, querido, quando Cristo nos revela a sua humildade, esse esvaziar, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus falava que esse esvaziar-se no original significa descendo a uma condição inferior, despindo-se de uma dignidade justa. Essa humildade, querida, não está ligada somente a alguém que não é orgulhoso, não é somente isso. É semelhante ao que está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 2, que quando é falado sobre como de repente os cristãos devem se portar dignamente. É o mesmo significado original. Uma vez até compartilhei sobre isso aqui, que diz: está ligado a uma pessoa que vê os outros com muito valor, porque são amados por Deus, e por isso tem o prazer de servi-las. E foi outra riqueza de novidade de vida que o Senhor Jesus nos mostrou, quando Ele veio para servir. E nós somos chamados para isso, queridos. E alguns dizem assim: não, eu sou servo de Deus. Claro, somos servos de Deus, mas nós também devemos servir uns aos outros. Diga para a pessoa do seu lado aí, nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Quando Jesus falou lá em Lucas capítulo 22, versículo 27, quando estavam sentados à mesa, quem que é o maior? Aquele que serve, aquele que é servido. Jesus deixou claro que aquele que serve é o maior no reino dos céus. Nós precisamos deixar isso muito claro, querido. Várias vezes é na simplicidade de sentar com alguém que às vezes você nunca sentou, muitas vezes no seu trabalho. Chamar alguém, de repente você está construindo um vínculo. Outro dia mesmo,
pastor também tocou meu coração quando a gente estava nesse mesmo dia, e ele saiu lá, sem almoçar também, saiu lá para levar uma irmã, né? Aí a palavra diz que a gente faz uma coisa para não contar para o braço, mas para o outro contar, pode contar, né? O pastor não está contando, sou eu que estou contando. Mas aí ele saiu para pegar uma irmã da célula, para levar justamente para fazer um exame médico, e ali ficou ligado para quem falou para a irmã, na hora que terminasse ia pegar, foi lá e pegou. Parece uma coisa simples, você pegar uma pessoa da célula, levar lá no exame médico, a pessoa não tem como ir, está complicado. E parece uma coisa simples, você levar uma pessoa lá e esperar para que quando ela ligar, terminar e levar você. Parece algo simples, mas isso é servir, queridos. Isso é servir. Nós precisamos aprender, às vezes, a abrir a nossa casa, não é para qualquer pessoa, claro, mas às vezes abrir a nossa casa para ter um momento ali de comunhão. Outro dia eu tive com uma galera lá em casa, que nunca tinham ido lá em casa, e ali demonstrei o quanto eu estava honrado e privilegiado. Uma vez prepararam um café da manhã para mim e para minha esposa, de surpresa, mano. Foi algo sobrenatural assim. Minha esposa inclusive falou que ela foi muito ministrada. Muito ministrada. Isso é servir, queridos. Outro dia eu vi também minha esposa, no dia do aniversário dela, estava numa emergência da Unimed, e ali minha esposa começou a receber telefonemas, mensagens de parabéns do dia do aniversário dela e tal, e ela disse que aquilo tocou muito o coração dela. Parecia algo simples, mas às vezes você dá um telefonema, mandar uma mensagem para alguém, isso também é servir e tocar o coração das pessoas, dizer assim, ó, eu estou disposto aqui a dedicar algum tempo do meu dia para ligar para você, para saber como você está, para te dar um parabéns no dia do seu aniversário. Pode parecer besteira, perto do que Jesus fez, realmente é uma coisa muito simples, querido. É algo muito simples, mas que se nós cultivarmos a cada dia isso no nosso meio, a gente vai deixar de ser um local em que às vezes a gente se encontra de rosto, mas nós conseguiremos não só buscar a face de Deus, mas revelar a face do Senhor para outros que estão convivendo do nosso lado. Deus quer isso, querido. Deus deseja isso para nós. Eu não tenho dúvida, o modelo nos ensina como andar nessa riqueza de novidade. Jesus nos ensina isso. Por isso, resta claro que a gente só vai conseguir viver isso se a gente tiver um íntimo relacionamento com a fonte dessa riqueza. Nada do que eu lhe falei aqui vai adiantar se você não procurar ter um relacionamento íntimo com a fonte dessa riqueza de novidade de vida, que é Jesus Cristo. Nós vamos estar já orando para que justamente, mais do que você viver em novidade de vida, é para que você principalmente possa ter um relacionamento íntimo com Ele, falar com Ele, ter uma vida de oração, ter uma vida que você procure ter prazer na palavra do Senhor, ter uma vida de santificação, de renunciar ao pecado, de amar a santidade de Deus, de perceber que as coisas que não prestam desse mundo não é mais para você, que a semelhança da sua morte na cruz, Ele se esvaziou, Ele foi para a cruz, Ele foi obediente até a morte de cruz. Mas se você for semelhante a Ele no batismo da sua morte, você também será vivificado no poder da sua ressurreição, em nome de Jesus Cristo. Queridos, Deus nos desafia a isso. O propósito de Deus é que nessa riqueza de andar em novidade de vida, a gente possa, como a palavra mostra, no versículo 10 de Filipenses 2, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A semelhança da sua ressurreição, aconteceu que o nome do Senhor Jesus está agora acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. O propósito de andar em novidade de vida não é para a gente destacar nós mesmos, é para glorificarmos o Senhor através das nossas
nossas atitudes transformadas e transformadoras pelo poder de Cristo Jesus. E através disso, querido, o Senhor será glorificado. Todos saberão que o Senhor foi enviado. A unidade, a humildade, o servir do Senhor em cada um de nós vai manifestar a glória de Deus através do nome de Jesus sendo exaltado em nossas vidas. Fique de pé nessa hora, querido.